ser contaminada pela pandemia, nós temos visto aspectos que nos ajudam a formar convicções para decidirmos como viver, tanto pessoalmente como coletivamente, como igreja. Já vimos sobre cosmovisão bíblica, também sobre o compromisso de viver como cristão espiritual. Vimos sobre teologia da igreja e estamos vendo sobre a teologia da doença e da cura. Nesse assunto, claro, restrito a esse contexto do nossa questão de como cristãos, o nosso culto, nossas reuniões, como nós devemos decidir certas coisas para continuarmos fazendo o que Deus quer que a gente faça nesse mundo. Semana passada, então, a gente começou falando sobre essa teologia da doença e da cura. Falamos que, quando a gente pensa nesse assunto, temos que entender que nós estamos falando de teologia, ou seja, esse assunto tem sua definição e explicação de maneira absoluta em Deus, na sua palavra, no seu plano, que é explicado biblicamente, tanto quanto como a doença surgiu nesse mundo, como que a gente tem que fazer para lidar com ela da maneira que Deus quer para o seu povo. Nós vimos também que não é possível vivermos virtualmente, a vida não funciona dessa forma. Deus nos fez seres humanos com um corpo presente. Deus nos deu essa forma de vida e é dessa forma que nós podemos viver diante de Deus e diante das pessoas, nos nossos relacionamentos, nas nossas responsabilidades. É assim que Deus planejou e não há outra forma de viver. Nós podemos ter acessórios, nós podemos ter alguns recursos que podem facilitar, suprir certas necessidades temporárias, mas jamais vão substituir o ideal de Deus, que é vivermos uns com os outros. E vimos também, dentre outras coisas, que a autopreservação jamais é aceita por Deus como substituto para o exercício necessário a estes relacionamentos que Deus nos deu. Segunda parte hoje, temos que começar ou relembrar, que existe um falso evangelho da saúde que tem tornado a igreja doente, ou tem mostrado muitas vezes uma doença no coração da igreja. O evangelho da saúde é aquele evangelho, que tem sido já por muitos anos sendo propagado no nosso meio. Se ligar um canal de televisão, geralmente dominados por igrejas, organizações que apresentam esse evangelho da saúde ou da cura, um falso evangelho, que é como se Deus tivesse a obrigação de sanar todas as doenças que existem, que a cura para qualquer coisa, em qualquer momento, ela é obrigatória, ela é muitas vezes uma medida de que a pessoa está andando dentro da vontade de Deus, e se ela não está, então a doença é sempre vista como uma punição, ok? Isso é um falso evangelho, é uma promessa. A gente cantou aqui a palavra, falando sobre a palavra de Deus, as tuas promessas. Deus em momento algum na Bíblia prometeu que nós viveríamos nesse mundo sem passar por doenças, dificuldades. Isso é uma promessa falsa que tem encontrado corações cobiçosos de alívio, e então encontra um campo fértil para se propagar. A igreja, que muitas vezes apresenta essa teologia falsa, ela está tentando eliminar o sofrimento da sua existência, como se a igreja fosse uma entidade isenta de problemas comuns aos seres humanos, na tentativa de atrair pessoas pelas cobiças dos seus corações egoístas. Tanto a cobiça do coração de quem lidera esses movimentos,
né? Uma cobiça às vezes por lucro ou fama pessoal. E também a cobiça do coração de quem busca esse tipo de teologia, que é a cobiça de uma vida sem males, num mundo que Deus já disse que estamos sob maldição por causa do pecado causado pelo ser humano, e a doença é uma forma de perceber essa maldição, e nós só estaremos longe dela quando estivermos na presença do Senhor. A igreja acaba apresentando um outro evangelho sem base alguma nas Escrituras, se desviando da verdade de que o céu não é aqui, de que as verdadeiras recompensas estão reservadas aos que são vitoriosos do ponto de vista de Deus. E quando a gente olha para essa questão de vitória do ponto de vista de Deus, a gente vê em relação à igreja justamente a igreja que demonstrou a realidade do seu compromisso com Deus perante as dificuldades da vida comuns a todas as pessoas. A gente não vê uma igreja sendo premiada ou elogiada por tentar se desviar dos problemas que todas as pessoas enfrentam. Pelo contrário, é uma igreja que ela está ali, nesse período que a gente vive, ela enfrenta, ela passa pelas mesmas coisas muitas vezes, sob o cuidado e o propósito de Deus, justamente para que ela mostre que a vida que ela tem, o compromisso que ela tem com Jesus, ensina a ela, as pessoas e aquele corpo, a lidar com as dificuldades comuns às pessoas. Ela tem que ser um testemunho na sociedade onde ela está plantada. Ela não é uma entidade que fica voando por aí e não sabe e não participa do que acontece ao seu redor. Ela tem que aprender a reagir biblicamente ao que acontece ao seu redor. E quando reage dessa forma, ela mostra a diferença, mostra a realidade de Jesus em sua vida. O cristão verdadeiro vai ser reconhecido muitas vezes, tem muitos trechos na Bíblia que mostram isso, justamente pela sua atitude ao enfrentar problemas, não em evitar problemas. Ele nem consegue evitar problemas, é perda de tempo, é inútil tentar fazer isso. A parábola do semeador nos ensina isso, não é verdade? Falar que o semeador está semeando a palavra, o evangelho, e parte da semente cai em corações que, baseado não sei o que, acreditaram que uma vez que eles encontraram a Deus, os problemas terminaram. Isso não é teologia bíblica, isso aí é tabajara, certo? Isso aí é outra coisa. Os problemas não terminaram, e a parábola do semeador mostra que as pessoas que acreditam nisso, o evangelho que elas acreditaram, só dura o tempo da primeira tribulação, do primeiro problema de saúde, da doença chegar, e aí elas então não é o Jesus que eu queria, não é então, se eu fiquei doente, eu pensei que minha vida agora ia ser sempre maravilhosa, aqui nesse mundo, não ia ter nenhum problema mais, e a hora que ela percebe que não é assim, ela se desvia, ela vai embora. Esse é um dos tipos de solo que existem, que Jesus avisou. A gente vai, se Deus permitir, entrar mais nisso em relação à igreja, mas eu quero falar hoje a questão do que Deus nos orienta de modo suficiente nesse assunto, quando a gente começa a entender essa questão da doença no contexto ali do culto em Israel. Então a gente vai ler um trecho bem grande, juntos. Você pode abrir sua Bíblia, se você quiser, em Levítico capítulo 13, mas eu vou projetar também o texto todo aqui, tá bom? Levítico 13, a partir do verso 1. É interessante esse trecho, já vi por alguns princípios que estão aí. Levítico 13, disse o Senhor a Moisés e a Arão, está um pouco de microfone, obrigado.
O homem que tiver na sua pele inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele, se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Se a mancha lustrosa na pele for branca, e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará por 7 dias o que tem a praga. Verso 5. Ao 7º dia o sacerdote o examinará, se na sua opinião a praga tiver parado e não se estendeu na sua pele, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. O sacerdote ao 7º dia o examinará outra vez. Se a lepra se tornou baça e na pele não se estendeu, então o sacerdote o declarará limpo, é pústula. O homem lavará suas vestes e será limpo. Mas se a pústula se estende muito na pele, depois de se ter mostrado ao sacerdote para sua purificação, outra vez se mostrará ao sacerdote. Este o examinará, e se a pústula se tiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, é lepra. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote. E o sacerdote o examinará, se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houve carne viva na inchação, é lepra inveterada na pele, portanto o sacerdote o declarará imundo, não o encerrará porque é imundo. Se a lepra se espalhar de todo na pele e cobrir a pele do que tem a lepra, desde a cabeça até os pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então este o examinará. Se a lepra cobriu toda a sua carne, declarará limpo o que tem a mancha, a lepra tornou-se branca, o homem está limpo. Mas no dia em que aparecer nele carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á imundo. A carne viva é imunda, é lepra. Se a carne viva mudar e ficar de novo branca, então virá o sacerdote, e este o examinará. Se a lepra se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a praga, está limpo. Quando sarar a carne em cuja pele houver uma úlcera, e no lugar da úlcera aparecer uma inchação branca ou mancha lustrosa, branca que tira o vermelho, mostrar-se-á ao sacerdote. O sacerdote a examinará. Se ela parece mais funda do que a pele, o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará imundo. Praga de lepra é, que brotou da úlcera. Porém, se o sacerdote a examinar, e nela não houver pelo branco, e não estiver ela mais funda do que a pele, porém baça, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Se ela se estender na pele, o sacerdote declarará imundo o homem, é lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar, não se estendendo, é cicatriz da úlcera, o sacerdote, pois, o declarará limpo. Quando na pele houver queimadura de fogo, e a carne viva da queimadura se tornar em mancha lustrosa, branca que tira a vermelho ou branco, o sacerdote a examinará. Se o pelo da mancha lustrosa se tornou branco, e ela parece mais funda do que a pele, é lepra que brotou na queimadura. O sacerdote declarará imundo o homem, é a praga de lepra. Porém, se o sacerdote examinar e não houver pelo branco na mancha lustrosa, e ela não estiver mais funda que a pele, mas for de cor baça, o sacerdote encerrará por 7 dias o homem. Depois o sacerdote o examinará ao 7º dia. Se ela se estiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, é praga de lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar e na pele não se estender, mas se tornou baça, é inchação da queimadura, portanto o sacerdote o declarará limpo, porque é cicatriz da queimadura. Quando o homem ou a mulher tiver praga na cabeça ou na barba, o sacerdote examinará a praga, se ela parece mais funda do que a pele, e pelo amarelo fino nela houver, o sacerdote o declarará imundo, é tinha, é lepra da cabeça ou da barba.
Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, achar que ela não parece mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. Ao 7º dia o sacerdote examinará a praga, se a tinha não estiver espalhado, e nela não houver pelo amarelo, e a tinha não aparecer mais funda do que a pele, então o homem será rapado, mas não se rapará a tinha. O sacerdote por mais 7 dias encerrará o que tem a tinha, ao 7º dia o sacerdote examinará a tinha, e se ela não houver estendido na pele e não aparecer mais funda do que a pele, o sacerdote declarará limpo o homem, este lavará suas vestes e será limpo. Mas se a tinha, depois da sua purificação, se tiver espalhado muito na pele, então o sacerdote o examinará. Se a tinha estiver espalhado na pele, o sacerdote não procurará pelo amarelo, está imundo. Mas se a tinha, a seu ver, parou e pelo preto cresceu nela, a tinha será sarada, ele está limpo, o sacerdote o declarará limpo. E quando o homem ou a mulher tiver manchas lustrosas na pele, então o sacerdote o examinará. Se na pele aparecerem manchas baças, brancas, é impingem branca que brotou na pele, está limpo. Quando os cabelos do homem lhe caírem da cabeça, é calva, contudo está limpo. Se lhe caírem na frente da cabeça, é anticalva, contudo está limpo. Porém, se na calva ou na anticalva houver praga branca que tira a vermelho, é lepra, brotando na calva ou na anticalva. Havendo, pois, o sacerdote examinado se a inchação da praga na sua calva ou antecalva está branca, que tira a vermelho como parece a lepra na pele, é leproso aquele homem, está imundo. O sacerdote o declarará imundo, a sua praga está na sua cabeça. As vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados, cobrirá o bigode e clamará, imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Trecho bem grande, mas com o propósito de nos ajudar a entender que Deus, apesar da Bíblia não ser um manual de ciência, aqui a gente vê essa doença. Na verdade, a gente vê aqui uma série de doenças contagiosas, e a gente observa Deus usando esse tipo de situação para mostrar a relação espiritual que essas coisas têm na vida do seu povo, ok? Mostrar que há uma relação entre a condição física, né, a saúde ou falta dela, e a questão de como uma pessoa se apresenta perante Deus, porque havia uma obrigatoriedade de cada pessoa do povo de Deus se apresentar perante Deus em certas ocasiões, havia necessidade de fazer isso, e a gente vê que algo como o que está acontecendo aqui começava a restringir esse comparecimento das pessoas perante Deus. O termo imundo ou limpo precisa ser entendido nesse contexto, né? Aqui é uma questão de imundícia ou limpeza cerimonial. É um termo usado no Antigo Testamento para falar que a pessoa estava apta ou inapta a comparecer ao culto dedicado a Deus. Se a pessoa estava considerada imunda, ela não poderia comparecer na adoração pública. Se ela estava limpa, né, se ela não tinha nenhum impedimento, e aqui a doença está sendo usada nesse sentido, ela poderia e deveria comparecer na adoração ao Senhor. Ok? Vamos ver alguns princípios importantes para a gente começar a pensar nessa teologia. Levítico 13 é o texto base que Deus usou para ensinar como seus filhos deveriam decidir ou agir na relação entre Deus, doença, contágio e a nossa vida cristã e social. Porque Deus escreveu justamente para isso. Disse o Senhor, percebe? Não é opinião do povo de Israel.
disse o Senhor como deve agir nessa situação aqui. Com detalhes, percebe, muito pormenorizados. Certo? O texto se refere a uma série de doenças de pele, incluindo a lepra, altamente contagiosa. Ok? Então a gente precisa pensar, estamos vivendo algo parecido, né? Uma doença contagiosa, como a gente vive já há tantos anos convivendo com uma série de doenças contagiosas, que a gente tem no nosso mundo, fruto das consequências do pecado do homem perante Deus, ok? E Deus está usando essa doença aqui e diferenciando algumas coisas que tornavam o homem impedido de cultuar a Deus, princípios que envolvem isso e princípios que o liberavam para continuar na sua vida de comunhão e sua vida social. Lembra que o povo de Israel, isso era uma coisa só, né? O povo de Deus, e assim deve ser o pensamento da igreja. Nossa vida não é tão dissociada da nossa vida com Deus, da nossa vida social, do nosso serviço, por isso que tem princípios bíblicos para tudo, para que a gente pense que Deus está em todas as nossas atividades. Essa deve ser a nossa percepção. Mas Levítico 13 é o trecho base do Antigo Testamento que mostra essa relação. Outro princípio, está aí, né? A preocupação da pessoa em buscar orientação, a fim de não contaminar os outros, deve se basear em algum sintoma evidente de doença. Versículo 2, o homem que tiver na sua pele, ali coloca inchação ou pústula, ele não sabe o que ele tem, então ele vai buscar orientação, para preservá-lo, para saber qual é a condição dele perante Deus. Será que eu estou liberado? Será que eu não estou? Será que eu posso prejudicar as pessoas? Mas percebe? Deve ter algum sintoma evidente da doença, para buscar orientação. Ok? Suposição, medo, opinião, não devem ser motivo de inquietação ou interrupção nas reuniões de culto a Deus. Ok? Para ninguém. Outro princípio é que o exame específico determina a doença específica. No caso aqui, o sacerdote tinha esse papel, ok? Ele encarregado por Deus, né? O sacerdote lhe examinará se o pero tal, então tem todas essas formas aqui, Deus instruiu, deu manual ali, né? Dermatológico ali para os sacerdotes perceberem se aquilo era uma coisa ou se era outra, como é que devia proceder. Mas esse é um princípio, né? Não era o sentimento, não era o pensamento, não era a opinião da pessoa, mas havia a intervenção ali sacerdotal para determinar a condição real dessa pessoa perante Deus e perante a sociedade. Outro princípio, a pessoa responsável, por meio do exame específico, dá um diagnóstico preciso. Ok? Versículo 3 também, o sacerdote o declarará imundo, ou seja, não pode participar das reuniões do culto público, porque ele examinou especificamente, dá um diagnóstico ali que Deus falou, é assim que se deve proceder. Outro princípio, o exame que apresente alguma evidência mantém a pessoa sob quarentena de uma semana. Versículo 4, né? Se for, ali vai colocando aí uns, não vamos repetir, né? O sacerdote o manterá sob vigilância. Então ele separava a pessoa ali e falava assim, bom, vamos ver mais, vamos examinar mais isso aí. Então, a fim de verificar se a doença se confirmou ou não, se era uma doença impeditiva ou não, por mais exames que seriam realizados. E nesse período a pessoa estava impedida de se reunir com o povo de Deus. Outro princípio interessante é que quarentena de 14 dias para os casos não confirmados, mas com algum sintoma evidente. Então ele fala ali do progresso da praga, se estiver avançado ou parado, ok?
Se a doença não se confirma, havia uma prudência ali, né? A pessoa ainda permanece sob vigilância em relação a determinar ali como é que ela está perante Deus. Percebe? Tudo isso feito para uma preocupação de estar vivendo corretamente perante Deus. Outro princípio: após a quarentena de 14 dias, se a doença não se confirmar, a pessoa é declarada que não teve a doença. O sacerdote o declarará limpo, a pessoa lavará suas vestes, estará limpa. Mesmo nesse período de prudência, qual é o objetivo? Era fazer com que a pessoa voltasse a se reunir perante Deus e com o povo do Senhor. A sua vida social voltar à normalidade. Ok? Então, mesmo ficou naquela dúvida, se não se confirmasse, a pessoa é declarada como se não tivesse tido aquela doença suspeita. Letra H. Após a quarentena de 14 dias, se outro sintoma ligado ao tipo de doença aparecer, a pessoa é declarada como tendo a doença. Percebe, essas coisas são importantes para mostrar assim, Deus está preocupado, né, em fazer com que as pessoas ali percebam a necessidade de cuidado, de prudência, de andar conforme as instruções, né, de entender que as suas vidas, elas ocorrem na presença de Deus o tempo todo, e há uma preocupação em relação a isso, ok? De maneira muito detalhada. A certeza da doença implica em tratamento imediato e impedimento de ir ao culto. Acontecia ali. Ok? Naquele contexto era isso que acontecia. Então tem outros versículos aí, que a gente já leu. Ok? Que havia esse impedimento. Outro princípio. A mudança de diagnóstico da doença deve ser entendida como Deus aprovando sua participação no culto junto ao povo de Deus. E a gente vai ver isso, já lemos dos versículos 12 a 17. Não vou repetir aqui. Mesmo que as pessoas ao redor não se sintam confortáveis com a aparente doença da pessoa, aparente doença. Percebe? Quando havia mudança de diagnóstico, Deus aprovava a participação dessa pessoa no culto, ok? Mesmo que as pessoas ali tivessem um pouco de receio, mas era suficiente para essa pessoa se sentir como parte, e o povo ali também perceber que eles não tinham mais problema para se preocupar. Outras doenças podem parecer impeditivas, mas precisam ser examinadas, na expectativa da pessoa manter sua vida normal entre o povo de Deus e na sociedade. Tem a ver com os versículos 18 a 23. Né? Não é uma decisão fácil, mas o objetivo é sempre fazer com que a pessoa viva de maneira normal entre o povo de Deus e com a sociedade ali ao redor. Outro princípio é que o diagnóstico e os procedimentos sempre são baseados nos meios disponíveis à época, evidenciando a plena ciência e controle de Deus sobre as limitações humanas. Então, o sacerdote ele não tinha microscópio, o exame era feito a olho nu, okay? Era o que existia na época. Hoje nós temos outras tecnologias, hoje nós temos outras formas de identificar doenças. Mas percebe que o princípio é o mesmo, né? Naquela época, Deus instruiu o seu povo a, tendo feito o exame daquela forma, era isso que devia se fazer, era o diagnóstico que devia ser dado, e o procedimento era esse, não outro. E em cada época a gente percebe que há métodos diferentes, disponíveis, outras formas. A gente tem até no livro de Gênesis uma
mesmo me caindo em pecado, Deus planejou esse mundo, que eu me pudesse avançar, crescer em certas competências que Deus colocou nele como tendo sido feita a sua imagem. Um avanço científico, por exemplo, é um resultado disso. Mas é importante dizer que, mesmo aquele método que nos parece rudimentar, né? Puxa, tinha implicações tão sérias, e era dado a uma pessoa simplesmente falar se tinha ou não, baseado naquilo ali. Pode nos parecer rudimentar, mas a gente tem que entender algo muito importante, que Deus tem plena ciência e controle sobre qualquer limitação humana. Então a gente não pode também acreditar do outro lado, outro extremo, né? Que hoje o que a gente ouve, o que a gente vê nos aparelhos que a gente tem, tudo, que isso é o que dá a resposta final nessa área. Ok? Porque isso o que pode se descobrir também é que isso pode ser muito arcaico perto do que vem pela frente. Ok? A gente tem que entender que Deus tem esse controle e essa ciência. E vai usar os métodos disponíveis ali, ok? E o homem é limitado. Não é ele, finalmente, que determina as coisas. Você precisa entender isso, né? Sempre haverá um limite ao ser humano. Não importa o quão avançado ou rudimentar sejam seus métodos, seu avanço científico, Deus não é limitado, só Ele não é, nós somos. O isolamento social e congregacional visava a proteção da comunidade. A gente vê dos versos 40 a 46, né, que havia uma preocupação em relação a isso. A pessoa, ela reconhecia sua condição naquela doença, e ela, de maneira pública, declarava a sua condição, e as pessoas sabiam que ela estava na condição, ali, impedida de participar normalmente da vida ali, e isso protegia a própria comunidade. Outro princípio é que o isolamento social e congregacional tem implicações espirituais e emocionais muito profundas, por isso devem ser aplicados após exames muito criteriosos. Os versículos finais 45 e 46 mostra que a pessoa ali, é isso que acontecia, né? A pessoa doente se autodeclarava imundo. Eu estou impedido nesse momento de participar da vida junto com vocês. Era um ato público, sendo impedida de participar do culto a Deus e da vida social normal. Isso lhe trazia vergonha, isso lhe trazia desânimo e falta de perspectiva na vida, muitas vezes. A gente vê aquela passagem dos leprosos, lá no tempo do profeta Eliseu. O propósito desse trecho é mostrar como eles foram usados por Deus ali de uma forma diferente, mas quero destacar como é que ele se sentiu internamente nessa condição. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Percebe? A pessoa nessa condição, ela está emocionalmente abalada. É difícil para ela estar numa condição de ela não pode participar da vida normal, da vida comum entre o povo de Deus. Ok? Essa atitude desses leprosos aqui, era a atitude de alguém que já tinha desistido da vida, né? Então assim, já, tanto faz, né? A gente não tem expectativa de melhora, não temos expectativa de que a nossa vida, tanto faz, né? É interessante até esse trecho do 2 Reis também. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso.
E aí a gente vê toda a história dele com o profeta Eliseu ali, aquele que vai lá no rio, se banha tantas vezes, ele não acreditou a princípio, mas percebe que mesmo sendo alguém de alta reputação ali no seu meio, tinha um problema que precisava resolver, era uma vergonha viver daquele jeito, era ruim, né? Esse isolamento social, isolamento da vida como Deus planejou, tem implicações espirituais e emocionais muito sérias, ok? A pessoa precisa voltar à normalidade, não é bom viver assim. Outro princípio, a doença serve ao propósito de demonstrar que somente Deus possui o poder de curar e restaurar o doente. Quando aquele Naamã chegou ali, com carta de apresentação do seu rei da Síria ali para o rei de Israel, tal, e o rei de Israel ficou meio desesperado, não sei o que eu vou fazer, o que eu tenho a ver com isso, né? O texto fala que, ouvindo porém Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Aí no trecho lá, mais para frente, voltou ao homem de Deus, o Naamã, depois de ter feito o que Eliseu mandou fazer, depois de ter sido purificado da lepra, voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Esse era o propósito de Deus, mostrar que Ele possui o poder de curar e restaurar o doente, seja que doente for, de que doença for, ok? Mas é Deus que faz isso. Essas coisas que estão acontecendo no nosso mundo, elas servem o propósito para as pessoas se voltarem para Deus. Como eu falei no começo, Deus não está prometendo curar todas as pessoas, não é uma base bíblica para isso, mas quando Deus faz isso, muitas vezes, é para que Ele seja reconhecido como aquele que sempre teve e terá poder mais que suficiente sobre qualquer coisa que esteja acontecendo no nosso mundo, né? É bom estar do lado de Deus, é bom saber que o nosso Deus é assim, né? Outro princípio, a cura deve ser reconhecida como uma intervenção espiritual de Deus e exalta a santidade necessária para viver perante Deus e seu povo. Levítico capítulo 14, a gente não vai ler o capítulo inteiro, a gente lê uma boa parte do Levítico capítulo 13, mas no capítulo 14, a gente vê ali o capítulo do ritual de purificação daquele que tinha doença de lepra, e como é que ele agora retorna ao convívio do povo de Deus. Tudo que era feito ali, para que essa pessoa pudesse voltar à vida normal, e a todo um ritual, a todo um preparo, um evento importante, marcando o fato de que Deus foi favorável a essa pessoa, de que ela pode retornar ao convívio, de que ela está em comunhão com Deus novamente, ela pode ter comunhão com o seu povo, ok? Isso era marcado, havia certeza perante a própria pessoa, perante aqueles sacerdotes que estavam examinando a vida dela, e perante o povo de Deus, de que essa pessoa está reinserida naquele meio. Então, um trecho, lê um pedacinho aqui, né? Disse o Senhor a Moisés, esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, será levado ao sacerdote, e este sairá fora do arraial e o examinará, se a praga da lepra do leproso está curada. Então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e estofo carmesim e sopo. Mandará também o sacerdote que se imole uma ave num vaso de barro, sobre águas correntes.
esta é a lei daquele em quem está a praga da lepra, cujas postes não lhe permitirem o devido para a sua purificação. Eu pulei aqui, né, coloquei nos versículos finais, para mostrar, para fechar, né, o contexto todo aí. Para mostrar assim que no meio do capítulo você vê uma série de instruções, se a pessoa pode oferecer o sacrifício normal, se ela não tem posse para fazer isso e tal. Enfim, havia todo esse envolvimento da comunidade, do sacerdócio ali, porque havia o reconhecimento da restauração da pessoa, a sua comunidade, é uma vida normal, isso é importante, né? Uma coisa que a gente percebe quando a gente lê todas essas coisas, percebe que esse assunto de doença, de cura, por que está na Bíblia? Porque é um assunto espiritual, né? Acho que eu falei na primeira parte dessa mensagem sobre a teologia cura, né? É uma teologia, ok? Nós como cristãos precisamos aprender a olhar para as Escrituras, entender que Deus deixou uma série de princípios ali, que vão nos servir para tomarmos decisões. Sempre são decisões espirituais, sempre vão ter implicações na nossa vida com Deus, o que Ele espera de nós. Isso aqui não é tudo, mas é uma parte, né? A gente vai falar ainda sobre a questão de como Jesus utilizou essas coisas quando Ele esteve aqui, Jesus e os apóstolos, e Deus permitindo, vamos falar sobre a questão como é que a própria igreja teve que lidar com isso, porque, de certa forma, é o que nos interessa mais, sendo igreja, ok? Nós não somos mais o povo de Israel, vai ver como é que esses princípios foram usados para decisões da vida da igreja, ok? Mas precisamos ter em mente que sempre é um assunto espiritual. Não foi a pandemia que estabeleceu a agenda para o povo de Deus. O povo de Deus tem sua agenda, tem os seus propósitos, tem a sua vida que deve acontecer de um jeito e não de outro, determinada pela palavra de Deus. Uma pandemia, uma doença, uma situação diferente que acontece no nosso mundo, rapidamente devia fazer a gente correr para a Escritura e falar assim, correr para a Bíblia e falar, como é que Deus fala desse tipo de assunto? O que Deus pensa sobre isso? Qual é a instrução que eu tenho na Bíblia, passando por coisas semelhantes? Porque Deus não vai, como eu falei, a Bíblia não é um manual, né? O manual Merck de medicina lá, que cataloga todas as coisas, as doenças lá, e ele manual ainda nem é o exaustivo, né? Mas assim, a Bíblia não foi feita para isso. Mas um trecho como esse, mostrando uma doença como essa, com características muito parecidas com algumas que a gente enfrenta, mostra que Deus também trata disso, tem princípios envolvidos em coisas que a gente acha, muitas vezes, que são restritas ao nosso conhecimento desse mundo, ou conhecimento, por exemplo, de uma profissão específica, seja da medicina ou da qualquer área de saúde, né? Não. Qualquer coisa que a gente faça, qualquer decisão que a gente tome, primeiro a gente tem que perceber assim, o que Deus fala sobre isso. Eu preciso entender, eu vou interpretar o que está acontecendo, eu vou interpretar o que eu vou fazer, baseado na verdade que está na palavra de Deus. Ok? É isso que o cristão deve fazer, se ele está interessado em viver com a sua consciência sendo dirigida pela Bíblia. Porque, gente, as coisas que surgem no nosso mundo, ok? Elas não vão surgir, né? Você vai achar o nome exato, né? Aquilo, puxa, a palavra Covid não está na Bíblia. Então, né? É muitas vezes esse tipo de argumento que os descrentes usam,
para falar que a Bíblia não é um livro atual. Né? Por quê? Porque eles não entendem os princípios eternos que estão escritos na Bíblia, que se aplicam às situações que sempre vão acontecer nesse mundo, né? Então eles acham que, porque tal coisa específica do nosso tempo não está descrita especificamente na Escritura, que também não há o que se fazer com ela, que o povo de Deus foi deixado à deriva, né? Que ele agora, o que ele vai fazer? Né? Ele vai viver conforme o seu próprio coração. Não. Na palavra há princípios suficientes para a gente entender como a gente lida com certas situações. O que é difícil muitas vezes é a gente perceber, né, conseguir reunir na nossa mente, ao mesmo tempo, todos esses princípios. Muito difícil fazer isso. E Deus deu, né, justamente uns aos outros, porque às vezes você está pensando muito num tipo de princípio, né, você está defendendo muito uma coisa e está esquecendo de outra que teu irmão lembra. Então, você já lembrou disso também? Você parou para pensar que isso também se aplica a essa situação? Se te vê dessa forma, a gente vai aproveitar a unidade que Deus nos deu. O lado oposto é achar que eu em mim mesmo tenho todas as respostas, que eu decido que eu vou seguir nesse rumo, né, com um tapa-olho lá, vou seguir aqui, ó, e eu não vou me abrir, às vezes, a certas coisas que Deus também vai usar você para me ensinar, para mantermos a unidade que Deus nos deu. Ok? Paulo falando em outro contexto, mas escrevendo sobre o uso, né, o relacionamento do corpo e o relacionamento dos cristãos na sua sociedade, ele termina o ensino falando o seguinte, mostrando que esse princípio de Levítico 14, ok? A necessidade de estar purificado, santificado, de viver na presença de Deus da forma como Deus colocou nos seus princípios, também é uma realidade para a igreja da mesma forma. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne, falando do corpo, como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Deus permitir, a gente vai continuar falando disso, mostrando como é que Jesus lidou com isso, como é que a igreja lidou, como é uma oportunidade de compaixão da parte de Deus. Então, Deus possa nos permitir voltar aqui na semana seguinte. Se não, estaremos todos curados, aqueles que conhecem Jesus no céu, sem nos preocuparmos mais com doença nenhuma. Amém? Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, porque vendo somente um trecho pequeno da tua palavra, nós percebemos uma riqueza de detalhes impressionante, mostrando com certeza pequeníssima parte do teu conhecimento imensurável, Senhor, sobre tudo, sobre todos. O Senhor instruindo o teu povo, tomando o cuidado, exercendo o amor, para que ficasse claro para nós, de que a coisa mais importante que nós temos é vivermos na tua presença nesse mundo, é termos certeza de estarmos vivendo em comunhão com o Senhor, estarmos vivendo em comunhão com o teu povo, sendo úteis nas tuas mãos, enquanto enfrentamos uma série de situações aqui, que nós não temos nenhum controle, nós não temos muitas vezes nem um pouquinho de conhecimento sobre o que acontece, mas o Senhor tem, o Senhor é bom, o Senhor sabe e sempre saberá o que acontece conosco, ao nosso redor, sempre terá princípios para nos instruir, para que a gente possa chegar na tua presença um dia, tendo certeza de que vivemos do jeito que o Senhor planejou para nós. Pedimos que o Senhor nos ajude a continuar usando esse dia também para a tua glória, pensando nessa questão de vivermos na tua presença, vivermos prestando conta diante de ti,
Nos ajuda a ficarmos cada vez mais conscientes disso. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa semana.